A Santa Sara Shiva aí foi para o papo do Redcast e falou muita coisa, inclusive ela já tinha falado até lá no Vilela, Inteligência Limitada. Não é nenhuma novidade que ela fala de certo modo, mas chama atenção o fato dela continuar ainda com algumas pregações que, ao meu modo de ver, são equivocadas. Primeiro tem a questão do casamento do Kaká, mas não é só sobre isso que eu vou falar. Tem outras coisas que eu vi que é até mais interessante. Tá compreendendo? Eu não acredito, deixa eu te falar. Eu não acredito. Você já falou no Que o canal diabo do Kaká? possa ter mexido ali sem nenhuma legalidade. Eu não acredito. Você falou no seu canal do Kaká? Não, eu gostaria muito, mas eu gostaria primeiro de falar com ele para que eu pudesse ter essa autorização. Eu tenho respeito pelos irmãos e assim, eu imagino que ele deve ter sofrido muito. Eu tenho respeito pela vida dele. Mas tem coisas que eu gostaria de conversar com ele no particular, perguntar pra ele, pra mulher dele atual, e conversar. Coisas que eu não poderia falar. Porque eu iria fazer a pergunta, e eu te garanto, em 20 minutos de conversa, eu descubro essas legalidades, porque eu sei fazer as perguntas. Você já viu o livro... Eu diria, como é que foi assim? Tal coisa que você fez? Papapá. Tem coisa aí. Deus é bom. Deus nunca deixaria uma coisa dessa acontecer. Dá sinal à pessoa que não vê. Tem alguma coisa aí. Você já viu aquele livro que ele cita lá, Prova de Fogo? Você recomenda esse livro? Olha, eu não li o livro, né? Eu sei que o filme eu também não vi inteiro, vi poucas cenas do filme, mas eu sei que é um filme de restauração, né, de casamento. O que eu entendo é que o valor que ele quer passar, a mensagem do escritor quer passar, é o valor do homem fazer pela mulher, lutar pela mulher, renunciar pela mulher. É o que eu entendo. A questão é, essa mulher vale a pena? Uma mulher que vira pro cara e diz que ele era bonzinho demais, se isso for verdade, que ele era perfeito demais, cara, tem algum problema, você concorda? Depois ela disse que aí tem problema, cara, isso não é normal, tem problema. Depois ela disse que ela nunca disse que ele era perfeito demais. Obrigada, então tem coisa que... Mas aí ela disse que o cara, ele nunca traiu, nunca agrediu, que ele era um ótimo pai, ótimo esposo, tipo assim, dá atenção e tal, cristão, primeiro namorado, mas ela não sabia por que ela não tava feliz. Tipo, o que ela, isso é público, tá? Ela diz assim, tipo, mas ela não tava feliz. Deixa eu te contar uma coisa. Por que uma mulher num casamento ela pode não estar feliz? N fatores. Um monte de fatores. Mas agora eu vou te contar uma história que eu cuidei, como pastor. Um casal recém-casado, casaram os dois virgens. E 6 meses depois eu cheguei a encontrá-la, saímos e sentei com ela e perguntei, e aí? Eu toda feliz pela felicidade dela. Eu em abstinência, anos, sem beijar na boca, sem fazer nada, sem ver aquilo na minha frente, sem fazer aquilo maravilhoso, nada. Certo. Peguei e perguntei pra ela. E aí, fiz assim, ó. E aí, bate palma, como é que tá a vida de casada, toda empolgada? O que eu esperava? O que você espera ao fazer essa pergunta? Pra uma mulher que você sabe que casou em santidade, com um cara também que casou em santidade, os dois casaram virgens. Eu esperava ouvir o quê? Eu tô vivendo o céu. Namorei fazendo tudo certinho, tempo bom de namoro, em consagração. Só que ela tava com semblante triste. E essa pessoa foi eu que ajudei. Eu disse, como assim? Ela tinha a própria igreja dela, isso já aconteceu mais de uma vez comigo, de eu ajudar casais com problemas na área sexual. Eu, como pastora solteira, não posso divulgar. Porque escandaliza. Muita gente tem preconceito. Mas a verdade é essa, eu já ajudei muitos casais. No caso dessa situação, ela tá triste. Ela falou, não tá nada bem. Eu assustei, né? Eu falei, como assim não tá nada bem? Você é jovem, a pessoa é jovem, as pessoas cheias de vida. Casou, não tá tendo vida feliz, tá acontecendo alguma coisa errada. Eu falei, o que houve? O que tá vendo? Aconteceu alguma coisa? E aí ela desabafou pra mim, a gente tava as duas sozinhas, ela falou assim, eu acho que eu sou frígida. Como assim você é frígida? Você descobriu isso agora? Eu acho que eu sou frígida porque a gente tem intimidade, há 6 meses casado, eu não sinto nada. Ah, mas ela tá batendo a mim pra conversar. Sou uma pessoa extremamente didática, dou aula sobre tudo, todos os assuntos. Não tem nenhum tipo de repressão, eu sou muito livre pra falar dessas coisas com pureza, com respeito, com bom humor. A maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas tem um monte de problema de trauma, fala com vergonha, com medo, fala com depravação. É sempre um desequilíbrio. Eu consigo transitar bem nessa área, com pureza, com santidade. Então ela tá falando com a pessoa certa. Quantas milhões de outras pessoas, mulheres ou homens, não tiveram a mim pra poder responder ali? Não sei. Eu nunca conversei com essa moça, nunca conversei. E se tantos problemas podem ter acontecido, é muito comum com casais que casam virgens, se a igreja não tem um curso para noivos que tem aula sexual. Eu tenho um casal de amigos pastores, pastor Flávio, pastora Líria Maroli, que eles dão curso para casais. Curso. E sabe como é que é o curso deles? Ela chega com uma bolsa cheia de órgãos genitais de silicone, e ele com uma bolsa com órgãos de silicone, e ela com uma moça numa sala, e ele com um rapaz na outra. Eles tiram os órgãos genitais e dão aula pros virgens. Ó, na hora é assim, e ele dá aula pro cara, sabe o quê? Se a mulher não tiver prazer, vai ser traumática. E se a primeira vez for traumática, ela não vai gostar da intimidade. Porque a mulher fica traumatizada pro resto da vida e causa um processo chamado vaginismo. É uma contratura involuntária da musculatura e dói. Então a ignorância é um problema muito sério. Você tá entendendo? Mas quantas pessoas têm acesso? Tem que ensinar os virgens. Tem que ensinar, tem que ter curso. Se você quer que o cara case virgem, você precisa saber ensinar o cara. Quem é responsável por isso? A igreja tem que providenciar esse tipo de curso. Tipo uma, entre aspas, educação sexual. Aula, isso. Mas essa aula se dá uma semana antes, pra não ficar com cara viola, senão fica pirado. Perigoso. Pra não ficar citando a coisa. Então o que acontece? Uma semana antes do casamento tem aula. Tem que ter preparo. Entendeu? Eu, inclusive, quando vou em chá de lingerie, de menina virgem, eu já levo o kit Canaã, entrando na Terra Prometida, entendeu? Levo o kit, levo um lubrificante, não sei o quê, levo tudo pra ela, como que você vai te ajudar. Sabe lá como é que vai ser esse negócio? Então o que acontece? Naquele caso, eu ajudei, eu sentei, desenhei um órgão genital, dei uma aula didática, falei, olha, assim, a mulher não é igual ao homem, o homem é num lugar, a mulher é no outro, Deus fez assim, porque quando um chega no prazer, se a mulher chegasse no prazer antes do homem, a mulher expulsava o homem, não ia ter conclusão da relação sexual. Então Deus fez separar pra poder ser um desafio, uma brincadeira. Coitado, o menino não sabe, o menino casou virgem. Pô, a menina também não sabe. Aí, ó, ignorância completa, entendeu? E ninguém tá nem aí com a mulher. E a mulher vai ficando triste. Porque o que acontece? Você precisa entender que a estrutura cerebral da mulher, quando ela é uma princesa, ela não é uma mulher estimulada sexualmente. A princesa rara, a mulher assim, aquela nobre mesmo, ela não é uma mulher que teve vida de masturbação. É a mais rara que tem. Ela é pura. Ela vai pra uma noite de núpcia sem nunca ter feito nada. Ela não sabe o que é.
Pois é. Aí o que acontece? Ela está falando de sexologia. Ela é uma de sexóloga. Não sei se ela tem informação nisso. Creio que não. Então ela foi lá, fez um desenho do órgão genital aqui, lá, e ensinou já muita gente casais. E incentiva o casamento virgem. Mas não é na época do namoro que é para aprender um ao outro o que é bom? Ela casou virgem? Tem coisas aqui que, enfim, vamos lá. Enquanto que você é homem, quando você tinha 8 anos, você bulinou e você já começou brincando. Então, tu entende que é uma coisa, uma discrepância da coisa? Porque enquanto o homem com 8, 9 anos já descobriu o prazer, às vezes, se ela é guardada, uma menina santa, ela vai chegar num casamento em 20 anos, 22 anos, ali casando, sem nunca ter experimentado aquilo. Posso falar um negócio? Muitos homens querem essa mulher, mas eles não são capazes de fazer esse vínculo sexual na vida dela de maneira agradável. Se ela viver casada e ela não experimentar o prazer, o diabo vê. O diabo vai botar alguém no caminho. Que ela vai ter uma insatisfação constante, que lá naquele filme era a histeria. Você entendeu isso? Porque ela vai ter um estímulo, mas ela não vai concretizar. Imagina você tendo estímulo e não concretizando. Eu já atendi mulheres com 40 anos de idade, 20 de casado, sem nunca ter tido prazer. Eu atendi, eu. Sem ter orgasmo, né? Nunca tiveram. Mas elas têm um estímulo. Imagina o que é isso? 20 anos de casado sem você ter um estímulo. Eu tive da aula. Olha só, você vai assim, você vai desenhar. Levar o papel pra casa, vai com teu marido, você vai fazer Mostra assim. pra ele, é. Aí a mulher voltar depois pra mim dizendo, mas Dora, eu tô apaixonada. Acabou de se apaixonar pelo marido. Acabou de conhecer a vida sexual. Um filho grande. 40 anos. Isso. Você entendeu? Isso é real. Entendi. Existe de tudo nesse mundo, entendeu? Nós estamos contando aqui de tudo. Eu não sou contra a educação sexual. Deve existir. Mas o grande problema é ela mesmo que mostra, dá a solução e cria outros problemas. Porque tudo é com equilíbrio. A igreja defende o casamento virgem, só que a gente não está mais naquela sociedade de outrora, que a mulher não tinha desejo sexual, vamos dizer assim. Tinha, claro, para procriar, mas não, você sabe, do jeito que veio. Depois, na década de 70, do descobrimento da pílula, que a mulher, então, poderia ter prazer sem precisar ter filhos. Ou seja, ela descobriu que, além de ser mãe, ela poderia ter prazer. Então, é uma coisa nova de 40, 50 anos atrás. Na época de Cristo, se casava para quê? Para o homem alimentar a mulher, ser o provedor, porque senão a mulher, se o pai e a mãe morressem, elas iriam ficar a Deus dará, ao Léo. Então se casava. E para ter filhos, para ter posteridade. Então, o conceito da Bíblia, da época de questão de virgindade, era um e o atual é outro. E quando ela fica dizendo assim, vou ter que casar a vida, tal. Mas daí não tem a experiência, porque a sociedade que nós vivemos atualmente é a sociedade do prazer. Não é a sociedade para procriar, ter filho e família. E aí ela se equivoca, porque não dá para seguir o mesmo modo operante ou a mesma filosofia, vamos dizer assim, da época de Cristo. Porque se é para seguir a mesma filosofia da época de Cristo, a mulher e até o homem, de certo modo, não pode ter prazer. Tem que casar para procriar. E sabe por que eu estou falando isso? Porque, no fundo, ela vai dizer o seguinte: por que acontece muitos divórcios? Porque a mulher nunca teve orgasmo, a mulher nunca teve prazer. Mas isso é uma construção nova de mulher e até homens ter bastante prazer. No passado, não se tinha isso. Porque até os homens, ao andarem com prostitutas, na época de Cristo ou antes, geralmente eles faziam até filhos. Então era mais voltada aquela sociedade para a procriação. Esse descobrimento do prazer, principalmente por parte da mulher, ela se libertando daquela vida caseira de serviçal, de submissa, entre aspas, no sentido de prover a casa, a família, foi acabando com o tempo. Mas na época de Cristo era outro. Então você tem que, de certo modo, eu não vou dizer atualizar a Bíblia, mas ressignificar os contextos, ou melhor dizendo, a passagem do tempo atual. Porque na época de Jesus, por exemplo, os homens usavam túnica, usavam vestes, iguais às mulheres. E atualmente a mulher usa a saia e o homem usa a calça, o short. É só para pensar a diferença dos costumes. E ela tenta explicar o casamento do Cacá, em outras palavras, é isso. Que a mulher largou ele porque ele era bonzinho demais, porque ele nunca tinha traído ela, era bom pai, mas talvez ela queria orgasmo, ela queria prazer, então deixou ele. Ela deixou isso nas entrelinhas. Mas isso não é
a atitude de uma mulher dita cristã, que casou virgem. Ah, então tem que ir para a terapia do casal. Tem que dar uma apimentada. Sim, isso são construções atuais, que eu acho que é necessário, que a gente não vive mais o tempo de Jesus, é um outro tempo. E aí as coisas se desacertam para a gente, assim, questionar. Que casamento virgem não garante longevidade nesse matrimônio? Que casar virgem não garante você ficar casado pro resto da vida? O caso do Cacá é esse exemplo. Que você ser um bom pai de família também não garante o casamento até o fim da vida. Ser bom para a esposa, nunca agredir a esposa e tratar bem os filhos. Bem como a esposa tratar bem o marido e ser uma ótima mulher para ele e uma ótima mãe para os filhos também não garante. Porque nós vivemos um tempo de muito questionamento e muito descontentamento. Então, qualquer tentativa de explicar o inexplicável fica em nada. A própria Shiva diz o seguinte, que está há 20 e poucos anos, agora entrou na menopausa com 51, sem... entende? Nada. Se converteu, não tem beijo, não tem abraço, não tem nada. Está uma maravilha. E eu, cá com os meus botões, duvido. Mas até acredito, conforme o psiquiatra Flávio Gicovato falava, que mulheres, homens, se quiserem, pode ficar, sim, dessa forma, quase que assexuados, ou perdendo a libido, ou pelo menos tentando mortificar o seu desejo. Ainda, claro que cabe muitas aspas, muitas divergências nesse sentido. Então, em outras palavras, a religião tenta explicar algo que acontece, os fenômenos. Muitas das vezes ela dá um tiro no pé, os religiosos do tipo. Porque tem coisas que não tem explicação. São gostos, são desejos. Às vezes a pessoa está mentindo, dizendo, não tem algo a mais, é porque ela já quer se separar, se ela quer experimentar uma outra coisa. Às vezes ela está fingindo ter orgasmo para agradar o marido e nunca teve. Existem possibilidades, do mesmo modo, camarada. É muito complexo. Agora, quer dar uma solução, não, porque eu já ajudei casais, porque eu já fiz a terapia. Aí quer vender curso, né? Sempre é isso, vender curso. Vender o curso de como tratar a princesa. Vender o curso de como tratar o princesa. Aquela coisa toda. Não estou dizendo que não é necessária educação sexual. Agora, às vezes, até com educação sexual, fazendo tudo direitinho, isso não vai significar casamento até a morte. Essa é a grande realidade. Para você ver o caso da própria Shiva, que casou, se relacionou com um camarada quando era jovem, o camarada era mais velho que ela. E teve uma filha. Por que ela não continuou com ele? Sendo que ela não estava num contexto de religião e fazia de tudo naquela época. Era liberalzona. Ela chega a dizer, nesse podcast, não, por conta de incompatibilidade, porque ele era fazendeiro, eu era a mulher da música e tal, não deu certo. Pode ser. Mas veja, no próprio caso dela, sendo liberal, ela não conseguiu aguentar o sujeito. Assim como existe casos que a pessoa, sendo conservadora, não vai aguentar o sujeito. Eu digo aguentar no sentido de continuar o relacionamento. Outros absurdos que ela diz, eu não vou colocar para não dar tanto direito autoral aí, pode ser que dê. Em outra parte aí do podcast, ela fala sobre vários relacionamentos e que as pessoas ficam em nossas vidas. Relacionamentos literais. Principalmente que tem relação sexual. E que tem demônios, aí ela vai aplicar demônios para a nossa vida. Porque são ligações entre a alma, aquela coisa toda. Como se a gente tivesse vários parceiros, eu não sou favorável à promiscuidade, mas em outras palavras quer dizer isso. Se a gente tendo vários parceiros, no caso meu, parceiras, no caso dela, parceiros,
você vai ter interferências da pessoa na sua vida e influências demoníacas ou carnais da outra pessoa em sua vida. É uma teoria que se tem nesse sentido. Agora, biblicamente falando, é isso? Por exemplo, certa feita, os saduceus perguntaram ao Senhor Jesus. Um sujeito era casado com uma mulher. Essa mulher viuvou. Ele casou novamente. Pela segunda vez, viuvou. Chegou a 3, 4, 5 vezes, 7 vezes. Quem será a mulher dele nos céus? O Senhor Jesus disse que nós seríamos como anjos. Então, se a gente seria como anjo, não tem essa ligação, quando a gente parte dessa vida para outra, não tem interferência, foi só para o contexto daqui, por que essa regra, essa teoria se aplica? O camarada, por exemplo, que consegue viuvar várias vezes, ele passou por várias mulheres. Ah, mas aí cortou. Nada a ver, meu. Como, no caso do divórcio, se corta, principalmente quando existe traição, existe violência e tal, você parte para um ou outro. Enfim, eles tentam criar, e aí eu poderia falar de N coisas, não quero me aprofundar, várias teorias conspiratórias referente à relação. Olha, Davi foi considerado um homem de Deus. No mínimo, oficialmente, ele teve 8 mulheres, podendo ter muito mais. E as mulheres estavam vivas. Não era viuvez dele. Salomão teve 300 oficiais e 700 concubinas. O erro de Salomão foi pegar ou se relacionar com mulheres de outros povos, de outras nações, que tinha idolatria. Não foi o fato dele se relacionar com muitas mulheres. Cai por terra essa teoria. Não estou defendendo aqui poligamia, não estou defendendo aqui poliamor, mas é só para refutar essa tese. Que o homem que tem muitas mulheres, ou teve muitas mulheres, tem essas influências. É mentira. O que você vai ter é lembrança. Aí são lembranças boas ou ruins dos relacionamentos que você teve. Agora, não que isso vai interferir no seu plano, na sua vida espiritual, sendo que o espiritual é espiritual, carnal é carnal. Então, ela entra numa seara aí que eu discordo, divirjo dela muito. Porque praticamente a idade, se é que ela tem mais de 20 anos de convertida, eu tenho por aí, né? Eu já vi de tudo. E geralmente pessoas adentrando essas teorias da conspiração, essas teorias aí, e no fundo fazendo coisa pior. Isso é a mesma coisa que acreditar em maldição hereditária. Em tantas outras coisas que eu não quero me aprofundar. Então ela fala, de certo modo, absurdos. Com toda certeza. Ela faz uma mistureba de várias crenças, de livros que ela leu e vai incorporando, e criou esse curso aí das princesas, ganha muito dinheiro com isso. Ah, vou ensinar, eu estou ajudando pessoas a ter uma vida boa, um casamento bom e tal. Mas, geralmente, casamentos bons e tal têm os seus problemas, suas crises. Muitas das vezes também acontece o divórcio. E o que você vai fazer? O que é para acontecer, acontece. O que cada um segue que bem entender. Ela tem uns fãs dela lá que acreditam naquilo lá. Eu divijo. E eu sei que existe muita hipocrisia. Cada um faz o que bem entender. Agora, no caso do Kaká, que ela quis falar ali, não tem nada a ver, não. A mulher, na minha concepção, enjoou dele, não quis mais ele. E não é nem pelo fato do orgasmo. Pode ser. Mas às vezes é porque enjoou, sabe? Aquela monotonia, aquela vidinha ali, que era para ser talvez a vida de namorada dela. Porque se pegarmos o comparativo da idade do Kaká com o pessoal da idade dele, fazer um comparativo, digamos, dois grupos, um grupo com a mesma idade, os dois grupos com a mesma idade, do Kaká com a esposa dele, crente, casado, virgem, e outro grupo que estão se relacionando lá, às vezes estão se relacionando apenas uma vez, mas estão namorando, não oficializaram o casamento. Estão se conhecendo, aí é aquela briga, tal. Às vezes, quando esse grupo que não conhece o evangelho, que não está casado, que não casaram virgem, que já estão coabitando na época de namoro, ou já tiveram algumas paqueras, eles
casam e ficam pro resto da vida. E esse grupo que casou, o problema foi casar virgem. Porque a sociedade prega, pô, casou virgem, não aproveitou nada, não experimentou, né? No caso das mulheres, outros negócios, o homem não experimentou outros, né? Tudo é claro, principalmente quando se tem dinheiro, poder e fama, que é o caso do Cacá. Se fosse um pobre, eu pensava, não, vou me divorciar, porque se eu divorciar, eu perco meu barraco, perco meu carrinho, perco isso, perco aquilo. Uma outra fala que ela diz que o homem tem que pensar na mulher. Entre um carro bom e uma plástica, ele tem que fazer uma plástica. Não é fazer uma plástica, não, ele tem que dar uma plástica para a esposa. Eu acho mais correto você aceitar a esposa como ela é. Claro, se puder ajudar, tudo bem. Mas entre o carro e uma plástica para mim é vaidade. Carro é mais útil para levar a família, para levar os filhos. Então, olha só o que ela diz. Ela, de certo modo, ela incentiva os homens a gastar um monte para manter a princesinha. E incentiva, de certo modo, as mulheres a ser hipergâmicas, a arranjar, a camarada tem condições para dar tudo do bom e do melhor que ela quer. Só falta ela dizer que tem que pagar um dote, como existia na legislação no passado. E quando você desaflorava, desvirginava uma moça, você, se não casasse, era obrigado a casar, se não casasse, tinha que pagar o dote, porque tirou algo sagrado das princesas. Convenhamos, e do homem também não é algo sagrado, é só das mulheres. Aí muitos falam nesse sentido de machismo, né? Mas também existe um certo feminismo implícito, tácito, nessas afirmações. Para mim, é o seguinte: direitos iguais, deveres iguais. O Senhor Jesus se entregou pela igreja. O homem tem que se entregar no sentido de amar a mulher com a mentalidade de Cristo, do mesmo modo a mulher. Só que Jesus não foi ridículo. Jesus se entregou, morreu, mas por uma causa. A metáfora comparativa, a analogia que Paulo fala, não é para você, até porque você não é Cristo, cometer as maiores loucuras em nome de amor ou em nome de uma mulher, ou por uma mulher. É para você entender que deve respeitar para ser respeitado, deve amar para ser amado. E o amor, ele folga com a injustiça? Não folga com a injustiça, e sim com a verdade, ou seja, se porta com decência, com ética, com respeito e com verdade. Não busca seus próprios interesses. E o amor que é falado é aquele de 1 Coríntios 13. E sobre a questão de submissão, não é escravidão. Submissão no sentido de amor, de respeito, de direitos e deveres, na minha concepção, para ambos. É por aí. Mas muitas das vezes, você seguindo todos os princípios, todas as regras morais cristãs, não dá certo um relacionamento. O que você vai fazer? Às vezes existem desejos, taras, fetiches. O que você vai fazer? Ah, vou fazer o que ela quer. Às vezes ela não quer você, ela quer o outro. O contrário. Enfim, é tudo muito complexo. No caso, a senhora Sara deveria era pregar, talvez, mais vida espiritual do que necessariamente vida carnal, se é que ela diz que é cristã. Claro, ensinar naquilo que é o necessário. Mas, enfim, tudo por conta de dinheiro, de venda de curso, então é necessário. Agora, ela achar que... Ela pode até pregar isso, vender essa ideia, e vender um curso dela, que ela, sendo a mentora, vai ajudar a salvar casais. Se o casamento já está... A Deus dará, não salva coisa isso para nenhum. É uma breve reflexão acerca. Acompanhe lá a entrevista que ela deu ao Red... É o Red Pill, o canal Red Pill, o Redcast. Inclusive, esse canal era um dos inspirados aqui, que eu fazia os comentários, com aquele perturbado lá, chifrudo, andou me perseguindo. Por conta disso, porque ele achou que eu estava falando do chifre que ele levou. E tá aí o comentário. Enfim, cada um acredita no que bem entender.